Olá, estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História, e te convido a dar uma olhadinha no tema da nossa aula. Nós temos como objeto de conhecimento saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, e o detalhamento, organização social e cultural dos povos africanos. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então nós temos uma aula muito importante para o entendimento da história da África. E eu não estou falando da história de uma África arrasada, devastada, pobre, não. Estamos falando da história de uma África rica, cheia de impérios e reinos bastante ricos, diversificados, cada um com a sua cultura, com a sua governança. E nós vamos falar justamente sobre os reinos e os impérios africanos. A gente trouxe aqui esse mapa para a gente dar uma visualizada no continente africano. Lembrando, tá? Só para a gente deixar bem claro, a África é um continente que atualmente tem cerca de 54 países, mas nós vamos nos ater à África pré-colonial, a África antes da chegada dos europeus. E os reinos que nós vamos trabalhar ao longo desta aula são os reinos de Gana, Mali, Songhai, Benin, Congo e Monomotapa. Então, fiquem bastante atentos. Esse mapa aqui, ele também traz uma região muito importante para a gente entender como funcionava a dinâmica econômica desses povos, que é a região do Sahel, que é uma região de transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Então, essa região que fica em cima, nós temos ali o deserto do Saara e a África subsaariana abaixo. Essa região do Sahel, ela era uma importante rota comercial e, por isso, teve grande importância para o desenvolvimento econômico, cultural e social do continente africano. E é nessa região que nós vamos ver emergir, ao longo dos séculos, impérios com uma diversidade cultural e econômica bastante complexa. Vamos a eles? A gente tem aqui, então, o Reino de Gana, que fica localizado na África Ocidental, entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal. Lembrando, tá? Não confundir o atual país de Gana com o Reino de Gana. Estamos falando de coisas distintas. Então, o Reino de Gana, ele foi um dos mais importantes impérios da África pré-colonial, destacando-se por sua organização política, pela riqueza econômica e influência comercial. Ele surgiu no século III e atingiu seu apogeu nos séculos IX e X. A capital, Cumbi-Salé, chegou a ter entre 15 a 20 mil habitantes durante o auge do reino. Então, é um reino que se formou a partir da consolidação de clãs soniquês que unificaram pequenos reinos sob um governo central. Então, essa ascensão está ligada ao comércio pré-transsaariano que já existia desde a antiguidade. Então, esse reino, ele viveu um período de extrema prosperidade por conta de uma política centralizada nas mãos do rei. Politicamente, né, eles conseguiram desenvolver um reino centralizado, com um rei que detinha grande poder sobre as decisões e a administração. A economia do Reino de Gana, ela era baseada na exploração do ouro, comércio do sal, rotas comerciais transsaarianas, também desenvolviam no reino atividades como a tecelagem, a ferraria e a agricultura. Então, vocês percebam que existia uma grande diversidade econômica, onde cada produto era explorado de forma a trazer riqueza para esse reino. O rei, ele mantinha um grande exército, incluindo uma cavalaria, o que garantia segurança nas rotas comerciais e domínio sobre tribos vizinhas.
linhas. No entanto, a partir do século XI, o reino de Gana ele foi alvo das incursões dos almorávidas. Quem eram os almorávidas, professora? A gente traz aqui para vocês, que era uma dinastia muçulmana de origem berbere. Os berberes, eles são considerados os povos mais antigos da África, do norte da África. Então, se a gente observa aqui nessa imagem, dos povos berberes se preparando, dos almorávidas se preparando para a batalha, um povo guerreiro, né? Então, o reino de Gana, ele foi saqueado e, consequentemente, ficou com seu poder enfraquecido, o que o tornou alvo fácil ao domínio de outros povos. Então, tem-se assim o fim do reino de Gana no século XI. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre o Império de Mali, também localizado nessa região ali do Sahel. Então, ele fica localizado na África Ocidental, próximo ao rio Níger. Ele floresceu entre os séculos XIII e XVI. Controlava as rotas comerciais transsaarianas, tornando uma potência econômica e cultural. Vocês percebam que a gente vem comentando sobre a questão dessa rota comercial, porque era uma região próxima aos rios, então facilitava o transporte dessas mercadorias, tanto via terrestre quanto via aquática. Isso fazia com que nessas intersecções algumas cidades elas prosperassem, elas se desenvolvessem, o que é o caso desses reinos nessa localidade. Então, segundo a tradição oral, no século XIII, o guerreiro Sundiata Keita, aqui no nosso texto, ele conquistou territórios a oeste e a leste do Sahel, como as cidades de Djenné, Gao e Tombouctou, além do reino de Gana, dando origem ao Império do Mali. Então, a gente observa o desenvolvimento de um povo que está mais preparado politicamente, militarmente, e esse povo ele vai acabar acoplando essas regiões, dominando essas regiões, como é o caso aqui, formando o Império de Mali. A economia do Império de Mali, ela era baseada, né, numa economia bastante diversificada, com a exploração de ouro, sal, agricultura e também o comércio. A gente está falando aqui, vocês percebem que são economias paralelas que se confundem, porque aquela região era uma região onde havia a exploração do ouro, era riquíssima em minério de ouro e também de sal, que era um produto bastante visado naquele período. Inclusive, só a título de curiosidade, a palavra salário, ela vem justamente do sal, porque muitos trabalhadores eles eram pagos com barras de sal. E aí a gente tem a origem do termo salário, né, para designar o pagamento de determinado trabalho ou serviço. O Império do Mali também ele é conhecido pelo desenvolvimento urbano. A gente observa o crescimento urbano em cidades como Tombouctou e Gao, que tornaram-se centros importantes de comércio, cultura e aprendizado. Timbuktu, a gente colocou aqui essas duas grafias para vocês observarem que pode ser que vocês encontrem em algum livro didático ou texto essas duas grafias. Ambas estão corretas, certo? Só que a gente vai se referir aqui no português a Tombouctou. Então, ela em particular ganhou renome por suas universidades e bibliotecas, tornando-se um importante polo intelectual na África. O crescimento urbano dessas cidades reflete justamente a complexidade e a sofisticação das civilizações africanas antes da colonização europeia. Então, essas cidades, localizadas na região do Império do Mali e, posteriormente, do Império Songhai, elas tornaram-se grandes centros comerciais devido à sua posição estratégica nessas rotas transsaarianas. O comércio de ouro, sal, marfim e outros produtos fez com que se desenvolvessem como polos econômicos vibrantes. E aí a gente observa nessa imagem, né? Prédios que foram erguidos nessa região
da África. Então, além do comércio, Tombuctu se destacou como um centro de cultura e conhecimento. Suas universidades, como a famosa Universidade de Sancoré, atraíam estudiosos de diversas partes do mundo islâmico, e suas bibliotecas abrigavam manuscritos valiosos sobre ciência, filosofia, direito e religião. Então, esse contexto mostra que a África ela não era apenas um continente de sociedades tribais, mas também um espaço de grandes cidades de produção intelectual avançada. Por isso, quando a gente estuda o crescimento urbano dessas cidades, a gente consegue compreender melhor e desconstruir a visão eurocêntrica da história, né, que colocava essas regiões como regiões onde viviam povos selvagens e sem cultura. Isso a gente já descarta. Outro fator importante para a gente destacar do Império de Mali é em relação ao rei, ao Mansa Musa. Mansa era como chamavam os líderes políticos ali do Império do Mali. Então, Mansa Musa foi um dos grandes governantes mais famosos do Império do Mali durante o século XIV. Ele é amplamente conhecido por suas riquezas e pela sua peregrinação a Meca, que ficou famosa por sua suntuosidade. Segundo alguns estudiosos da atualidade, Mansa Musa teria sido um dos governantes mais ricos da história da humanidade, né? E a gente tem aqui essa imagem que a gente destaca para vocês. Ela é uma ilustração de Mansa Musa, retirada do Atlas Catalão do século XIV, de 1335, que é um dos mais importantes mapas medievais da Europa. Ela apresenta o governante do Império do Mali sentado em um trono, segurando um globo dourado na mão esquerda e um cetro à direita. Isso simboliza a sua imensa riqueza e poder. A coroa em sua cabeça reforça a posição do rei, né, como um monarca forte, rico, poderoso. E essa representação ela é muito significativa, porque ela demonstra como a fama de Mansa Musa se espalhou além da África, chegando à Europa. Ele era amplamente conhecido por sua fortuna, em grande parte derivada do ouro extraído no Mali, e por sua peregrinação a Meca, que ocorreu no ano de 1324, durante a qual distribuiu ouro em abundância. Os registros dão conta que era tanto ouro que Mansa Musa acabou deixando nas cidades pelo qual ele percorreu, que acabou gerando uma grande inflação nesses locais. Então, o fato de nós termos em um mapa europeu destacado a imagem de um rei africano evidencia a importância econômica e política do Império do Mali no século XIV. Então, nós temos aqui esse registro. E, ao longo dos anos, o Mali ele foi atacado e saqueado por povos vizinhos e acabou perdendo parte do seu território para o Império Muçulmano Songhai. E aí a gente vê emergir um novo império naquela região, o Império Songhai. Então, ele teve suas origens no século VII, mas só alcançou o seu apogeu durante os séculos XV e XVI. Então, ali no século XV, em 1471, o governante songhai Sogni Ali acabou conquistando o Império do Mali. E durante os séculos XV e XVI, Songhai dominou o comércio através do Saara, atingindo o Mediterrâneo pela Argélia. Então, observem como esses reinos, à medida em que eles mudam o seu regime político, e outros reinos vêm cooptando e conquistando, eles conseguem ampliar cada vez mais os seus domínios. O Império Songhai ele era organizado em províncias, cada uma liderada por um governador nomeado pelo imperador.
O governo era apoiado por um exército forte e eficiente. Vocês conseguem perceber a complexidade da organização política desses povos, que contrasta fortemente com aquela ideia de tribos incivilizadas, de tribos que não tinham nenhuma estrutura política, econômica e social, que por muito tempo os europeus propagavam em relação à África. Inclusive, é o que vai ser utilizado, né, como uma das justificativas para a escravização da era moderna desses povos. Então, a gente consegue desmistificar essa imagem de uma África atrasada, de uma África empobrecida. Pelo contrário, o que vai empobrecer a África vai ser justamente a chegada dos europeus, que vão saqueá-la e sequestrar boa parte da população africana, certo? Então, ainda falando aqui sobre o Império Songhai, né, o seu declínio aconteceu por conta do enfrentamento de desafios, incluindo ali o conflito internos e externos. As rivalidades entre os sucessores de Askia Muhammad I e as invasões marroquinas contribuíram para o declínio do império. Então, nós vamos ter Songhai, o império passando por questões internas, né? Esses conflitos internos pela política, pelo império, pelo domínio do império, vai acabar enfraquecendo o seu poder político e militar, o que vai torná-lo alvo fácil de investidas externas. E aí a gente vai ver o fim do império com essas invasões marroquinas. Próximo reino que nós vamos abordar agora é o reino de Benin. Ele fica localizado ao sul da África Ocidental, fundado pelo povo Edo no século XI, em territórios dos atuais Benin, Nigéria e Camarões. O Reino do Benin, ele foi uma das civilizações mais importantes da África Ocidental, localizado ali ao sul do continente. Ele foi fundado a partir do século XI, como a gente já mencionou, pelo povo Edo. O Benin, ele era governado pelos Obais, que eram reis que reuniam em suas mãos grandes poderes políticos e religiosos, o que refletia essa centralização e a sacralidade do governo. Aí a gente observa aqui no nosso texto, né, que o governo vai caber aos Obais, esses reis que concentram os poderes não somente políticos, mas também poder religioso. A economia do reino estava envolvida no comércio de marfim, cobre e, mais tarde, também de escravizados. Essa economia, impulsionada pelo comércio de produtos valiosos, também a venda de escravizados, que vai contribuir para a sua riqueza e influência na região. Então, em termos culturais, o Reino do Benin preservou e celebrou sua religião tradicional, com destaque para as divindades chamadas orixás e Ifê, na região do atual Lagos. Então, ele se tornou um centro significativo da religião iorubá. Outro legado impressionante de Benin é a arte, especialmente os famosos bronzes de Benin, que a gente vai observar a partir de agora. A gente observa que essa manutenção da religião tradicional, cujas divindades elas eram chamadas de orixás. Já ouviram falar desses termos aqui no Brasil? Acredito que sim, né? Pois o Reino de Benin, aquela região, é onde serão retirados vários africanos para serem trazidos ao Brasil como escravizados. Por isso, na cultura brasileira, existem essas tradições também enraizadas. Então, Ifé, localizada na região do atual Lagos, que seria a atual Nigéria, tornou-se um importante centro de expressão religiosa e iorubá. E a gente observa os chamados bronzes de Benin, que formam um dos conjuntos artísticos famosos da história africana. A gente percebe aqui como esses bronzes eles são esculpidos, né, de forma bastante minuciosa, trazendo elementos da cultura do Reino de Benin.
Boa parte desse acervo cultural ele está localizado em museus da Europa, dos países que acabaram colonizando essa região, né? Inclusive, é uma reivindicação atual desses povos, o resgate desses artefatos que são valiosíssimos para a compreensão da história e da cultura desses povos. Então, finalizamos essa parte do reino de Benin, a gente parte agora para um outro importante reino, o reino do Congo, que fica localizado na África Central. Ele teve origem no século XIV, quando tribos congolesas se uniram sob o primeiro rei, Luquene Luanime. Então, a gente vai ter a junção dessas tribos, formando o reino do Congo. Então, o soberano congolês chamado Mani Congo reinava sobre um estado descentralizado, né? Existiam várias províncias, cada uma governada ali por um líder, e eles respondiam a esse soberano. Então, os manicongos tinham 12 conselheiros, entre coletores de impostos, militares e juízes. A economia do Congo ela era baseada na agricultura, com o cultivo de alimentos como mandioca, milho e amendoim. Além disso, o comércio era uma parte essencial da economia, com o Congo envolvido na troca de produtos como marfim, cobre e escravizados. E a gente dá um destaque também para as atividades metalúrgicas. Esse império, o Reino do Congo, né, localizado, como a gente já mencionou, na África Central, como a gente observa, ele possuía uma economia diversificada e bastante robusta. A agricultura, que era a base dessa economia, né, com esses alimentos, mandioca, milho, óleo de palma, além do comércio, que desempenhava um papel fundamental. O reino ele vai também usufruir da questão dessas rotas e transportava, né, exportava produtos como marfim, tecidos e minerais, enquanto importava bens europeus, como têxteis, armas e itens de luxo. A metalurgia ela era uma atividade significativa, com a produção de ferramentas e armas que fortaleciam a economia local. O comércio de escravizados, ele era assim controverso e foi uma parte integrante das transações comerciais do reino, especialmente após o contato com os portugueses no século XV. E aí a gente vai ter uma relação ali entre o Reino do Congo e os portugueses, que vai acabar levando à cristianização do reino no século XV. A partir do momento em que ele estabeleceu contatos com exploradores europeus, especialmente os portugueses. Então, nesse período, o Mani Congo se converteu ao cristianismo e ele vai receber o nome de Dom João. E a capital, Mbanza, Congo, passou a ser chamada de São Salvador. Então, a partir do momento em que vai ocorrer essa cristianização, essa conversão ao cristianismo, ali por volta do ano de 1498, vai haver mudanças significativas. Qual era o objetivo? Era tentar conciliar, né, de forma amistosa esse contato. No entanto, o seu declínio ocorreu no final do século XIX, devido à colonização europeia, principalmente pelos belgas, o que enfraqueceu bastante a soberania do povo. E, por fim, no entanto, não menos importante, a gente traz para vocês aqui o Império Monomotapa, que ficava localizado ao sul da África, que seriam atuais Moçambique e Zimbábue. Essa era uma região rica também em ouro, cuja população trabalhava na extração do ouro e nas trocas comerciais ali pelo Oceano Índico. Então, já é uma região que não está localizada ali na região do Sahel, certo? Está mais aqui para baixo, no sul da África. O Império Monomotapa ele foi uma poderosa civilização ao sul da África, e esse império teve grande prosperidade entre os séculos XIV e XV, onde a gente vai ver o auge do Império Monomotapa.
A capital, a grande Zimbábue, reunia artesãos de joias, de ouro e cobre, e também com comerciantes, escultores e pastores. Então, a riqueza da região, né, a riqueza em ouro, é o que vai fazer com que ela tenha esse auge, né, que era explorado pela população local e comercializado ao longo das rotas comerciais do Oceano Índico. Essa capital, a Grande Zimbábue, era um centro vibrante de atividade econômica e cultural, reunindo artesãos especializados em joias de ouro e cobre, comerciantes, escultores e pastores. Essa cidade, a Grande Zimbábue, ela era famosa por suas impressionantes ruínas de pedra. Ela foi incendiada no século XV, mas até hoje é considerada um marco histórico, o que acaba refletindo, né, a grandeza e a importância do império na época. Aí a gente traz aqui o texto para vocês do Império, né, da Grande Zimbábue, que foi incendiada ali no século XV, né, deixando vestígios de uma grande cidade em ruínas. Essas ruínas são vestígios de uma história, de um país, de um reino bastante rico, comercializando ouro, comercializando outros produtos nessa região ali próximo ao Oceano Índico. Então, a gente viu ao longo dessa aula vários reinos e impérios localizados na África, a maior parte deles naquela região do Sahel ali, divisão entre o deserto do Saara e a África subsaariana. O que a gente pode concluir a respeito dessas informações que nós conversamos nessa aula? Que, como nós mencionamos no início, quando a gente fala em história da África, é muito importante a gente retirar a visão eurocêntrica que, por muito tempo, ela perdurou no imaginário, certo? Que visão eurocêntrica é essa? De uma África pobre, arruinada e incivilizada. Pelo que a gente viu, é totalmente o oposto, né? Nós vimos reinos que se formaram ao longo de rotas comerciais, que souberam aproveitar essas rotas, esses caminhos e comercializar com eles. Ao longo dos séculos, vários reinos foram se formando, acabaram cooptando outros reinos, formando grandes impérios. E por que tudo isso é importante para a gente estudar, professora? Porque a história do Brasil ela está intrinsecamente conectada à história da África, uma vez que cerca de 4 milhões de africanos acabaram sendo sequestrados e transportados ao Brasil para trabalharem como escravizados aqui nos engenhos de açúcar, posteriormente no café, na extração do ouro. E essas pessoas que vieram trazidas aqui para o Brasil, elas não vieram como uma tábula rasa, elas vieram carregadas de suas culturas, de suas religiões e acabaram contribuindo para a formação cultural, para a nossa identidade cultural do povo brasileiro. Por isso, é muito importante nós darmos destaque à história da África antes da chegada dos europeus, que é uma história bem diferente a partir do momento em que ocorre a exploração dos recursos naturais e também a exploração humana, né, que vai ser feita a partir do século XV pelos europeus. Então, nós finalizamos assim a nossa aula sobre os reinos e impérios africanos e até a próxima.